Vamos lá, Gui. Então, me explique, nos conte, na verdade, como que foi, como que estava a sua situação há 6 meses atrás? Então, vamos lá. Na verdade, meu objetivo sempre foi empreender, só que por muito tempo eu tinha uma resistência muito grande, uma insegurança muito grande. E eu trabalhava como CLT numa empresa de engenharia, e lá eu tinha certa segurança, porém, sempre com essa ideia de empreender. E eu fui passando o tempo sempre me preparando para quando a oportunidade surgisse, mas na verdade eu que precisaria criar essa oportunidade. Foi aí que apareceu a mentoria. Entrei na mentoria como um CLT, desejando empreender, e eu vi a oportunidade de cortar muitos atalhos, não descobrir sozinho, mas caminhar junto com alguém que já tinha alcançado o objetivo que eu tinha. E dessa forma que eu entrei na mentoria, sem nenhum método, sem ter noção nenhuma de comercial, de venda, de marketing, só com a vontade de fazer acontecer e um sonho. Bom demais. E nos diga de forma sincera, tá? Como que foi? Foi 2 ou 3 primeiros meses? Acredito que praticamente 3 meses. 3 meses, né? Como que foi seus primeiros 3 meses na mentoria? Então, como eu já entrei com essa insegurança na mentoria, eu sempre fui uma pessoa assim, muito estudiosa, então aproveitei para estudar bastante, mas algo sempre me bloqueava de dar o próximo passo, de começar a vender realmente. Então, nesses primeiros 3 meses, foi meio que me preparando, criando um método, tentando encontrar a melhor maneira de eu tirar do papel aquele o meu desejo de empreender e trabalhar só com os meus projetos, mas sempre me bloqueava esse medo de realmente pôr a cara a tapa e começar a fazer acontecer. Então, esses 3 primeiros meses foi só estudando, estudando e empurrando com a barriga o momento que eu fosse aplicar realmente aquilo que eu estava aprendendo. E o que fez você virar a chave e falou, agora eu vou aplicar? Qual foi esse insight, né, que você teve? Acredito que quando eu realmente entendi uma simples frase que eu ouvi pela primeira vez com você, Rafa, que foi que eu não posso treinar para vender, eu tenho que vender para treinar. Então eu ficava treinando, me preparando para a oportunidade perfeita, mas na verdade eu teria que começar e a partir daí ir lapidando para poder melhorar a minha apresentação, o meu pitch, a minha venda, melhorar a minha entrega. E aí foi quando eu realmente entendi essa frase que eu falei, não, chega, preciso começar realmente. Legal, cara, excelente. É uma frase que pelo jeito eu vou falar mais vezes daqui pra frente. Legal. E agora vamos fazer engenharia reversa, né? Do seu primeiro projeto que você vendeu. Foi aqueles dois no final de semana? Aqueles foram os primeiros? Sim, exatamente. Show. Então vamos começar lá do começo. Primeiro, onde que você encontrou essas pessoas? Né? Porque é a principal dúvida que a galera que não vende, que não corre atrás, que faz o marketing, né, ativo, tem receio. Onde que você encontrou esses compradores? Esses 2 primeiros projetos que eu fechei foi com a primeira estratégia do Quick Start, que é o FFF. Então, eu montei uma mensagenzinha padrão, mandei para praticamente todos os contatos que eu tinha, tanto contatos que eu tinha dentro da área da construção civil, engenharia e arquitetura, quanto familiares, amigos e até pessoas assim que eu não tenho tanto convívio, mas que eu tenho uma certa abertura assim, também mandei mensagem. E essa mensagem, o objetivo era mostrar para que eles soubessem aquilo que eu estou fazendo. Então, a mensagem foi algo do tipo assim, que eu estava passando para compartilhar uma novidade e estava trabalhando com projetos de engenharia e aí explicava um pouco melhor e que se a pessoa precisasse, tivesse interesse ou se ela conhecesse alguém que poderia se beneficiar disso, para ela poder fazer esse meio de campo.
E, por incrível que pareça, nesses dois projetos não foi diretamente com as pessoas que eu tinha mandado mensagem. Na verdade, esses contatos fizeram a ponte para um terceiro que eu não conhecia, indicando a minha empresa para projetos de engenharia. Legal. Cara, excelente. Agora uma pergunta. Se você tivesse feito isso 3 meses antes de entrar na mentoria, você acha que teria conseguido? Com certeza. Não me resta dúvidas nenhuma. Tanto que quando eu fechei os projetos, a única coisa que eu perguntava foi por que eu não comecei antes. Não, bom demais. É bom eu perguntar isso, porque senão vai ficar uma pulga atrás da orelha do pessoal falando, tá vendo? Ele conseguiu isso porque ele ficou 3 meses estudando, mas na verdade tu já conseguia mostrar isso antes, né? Sim. E como que foi o seu pitch? Como que foi nem o pitch, como que foi a conversa que você teve com essas duas pessoas que fecharam? Esses dois primeiros projetos eu fechei eles presencialmente, então, como eram indicados de conhecidos meus, então era da minha região aqui de São Paulo. Eu pude visitá-los presencialmente, mas a estrutura da minha apresentação, do meu pitch, foi basicamente também a estratégia lá que o Igor ensina na mentoria, só que sem uma apresentação de PowerPoint ajudando, né? Na verdade, foi ali falado no bate-papo, algumas dúvidas ou algumas coisas que eu precisava mostrar, mostrei através de um tablet lá, presencialmente. E como eu estava no local, também tive a oportunidade, né, de mostrar para a pessoa como que a gente poderia fazer no terreno e tal. Mas foi uma estrutura, assim, bem simples, mas não focado no lado técnico, simplesmente focado, apelando pro lado emocional da coisa. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu costumo ter um linguajar muito técnico ao conversar sobre, acredito que a maioria dos engenheiros são assim. Então, quando eu fui me preparar para a reunião com eles, eu sempre ficava imaginando, eu falando, se eu fosse leigo, como que eu entenderia isso? Então, para poder explicar de uma forma muito simples, de uma forma didática e mostrando que aquilo que eu tenho para oferecer seria a solução para os problemas, para as dúvidas que a pessoa tinha ou que talvez ela teria no decorrer dos projetos e da obra. Legal. Acho que aquela conversa que você teve com o Breyer também foi uma virada de chave, né? Foi, com certeza, com certeza. Cara, aquela conversa lá também já deixei ela no início da parte estratégica, porque é um empresário assim, fora da caixa, cara, é bizarro, né? Legal. E como que você fez a precificação desses projetos? Né? Foi você que fez? Você terceirizou? Né? Como que você fez a precificação? Esses primeiros projetos foi bastante complicado para mim precificar, justamente por ser os primeiros projetos que eu fiz por conta própria. Já trabalhei em muitos projetos, projetos grandes, mas como funcionário. Então, era uma dúvida muito grande para mim. Eu tinha o receio, o medo de cobrar barato demais, sair no prejuízo, ou cobrar caro demais, a pessoa não fechar. Então, eu usei também as estratégias da mentoria de precificação. Utilizei aquela planilha que é disponibilizada com os 3 métodos de precificação. Através do Bom, CUBE, através do preço por metro quadrado e também um preço por levantando, né, todos os custos fixos, custos variáveis, fazendo todo o levantamento de quanto tempo também seria demandado no projeto. Só que esse legal. terceiro método, para mim, era um pouco complicado, porque eu ainda não tinha plena consciência dos processos, né? Quanto tempo eu gastaria para fazer cada projeto. Então, foi bem estimado, assim. E aí eu fiz uma comparação entre os três. Foi bom porque, por incrível que pareça, no método que eu faço o levantamento, né, de todos os custos realmente, que é o método mais assertivo, para o meu primeiro projeto deu mais barato do que os outros, justamente por eu não Caramba. ter uma visão ainda dos processos tão claros assim. E aí depois, já depois de alguns meses, eu fui olhar lá de novo, fui perceber que, na verdade, eu estimei
menos horas do que realmente eu gastaria, por isso que deu um valor menor. Mas aí Normal. eu fiz a comparação entre os três valores e aí me deu uma segurança para poder precificar o projeto. Legal, excelente. Só para deixar claro para a galera, fala pra gente quanto que você faturou nesses dois projetos em um final de semana. Nesses dois projetos foi 16 mil de faturamento. Bom demais. Cara, quando você me mandou essa mensagem, a alegria que eu tinha, eu acho que eu fiquei mais feliz que você. Né? Porque é como se fosse mais uma pessoa desbloqueada. Eu penso É, isso, né? Mas mais uma pessoa realmente desbloqueada para começar a vender de verdade. Muito bom. E agora, nesse segundo grande projeto que você teve, né? Pra gente estar meio que encerrando aqui, né? Me conta um pouco mais. Como que você conseguiu captar esse segundo projeto? Onde que você encontrou? já nesse segundo projeto, eu já fui para as próximas etapas, né, do Quick Start. Comecei a fazer prospecção outbound por e-mail, comecei a entrar em contato com diversos escritórios de arquitetura, e com isso eu consegui algumas reuniões. E uma dessas reuniões foi com um engenheiro que ele trabalha especificamente com projetos estruturais. E ele estava precisando de um parceiro para os outros projetos complementares, hidráulica, elétrica, climatização. E aí, através dessa conversa, dessa reunião que eu tive com ele me indicou essa cliente, e aí com isso eu consegui fazer uma reunião com ela para apresentar a minha empresa. Tudo legal. Bom demais. O que eu fico feliz é por conta que assim, eu bato na tecla que a galera precisa entrar em contato. Foda-se o marketing, não precisa de Instagram, não precisa de Google, não precisa de uma baita apresentação, só tem que fazer o que você fez no começo, né? Que é, entrou em contato, marca a reunião, se apresenta, apresentação irresistível básica e vai buscando oportunidade, né? Bom demais. É isso aí. E um detalhe também interessante, né, esse processo de prospecção, algo que eu vi que conta muito é a segurança que você passa para a pessoa na apresentação. Então, não adianta você ter um marketing, contratar uma agência de marketing gigantesca, fazer todo um algo assim para a sua empresa, uma identidade visual, um monte de coisa. Quando você for fazer a apresentação, a pessoa não sentir segurança nenhuma. Ela pode ser uma isca, né, para a pessoa te procurar, para a pessoa entrar em contato com você, mas o que vai fazer o fechamento mesmo é a reunião, realmente. É o seu pitch, é a segurança que você passa, é a forma com que você fala, a forma com que você apresenta a sua empresa. Esse é todo o diferencial. Então, como esse é o ponto principal para fechamento, então uma pessoa que está iniciando, ela não precisa se preocupar tanto com essas outras questões de início. Ela precisa realmente pôr a cara a tapa e começar a marcar reunião, apresentar e tentar vender. E criar casco de venda, né? Exatamente. Porque a forma que eu queria pegar a primeira conversa que a gente teve, né? A primeira conversa que a gente teve, o seu tom de voz, a sua segurança, né? Você mudou como pessoa durante esses 6 meses. E é isso que eu fico mais assim, não apenas assustado, mas realmente como se fosse uma missão cumprida, porque agora a sua segurança de conversa é completamente outra, né? Bom demais. Aí você foi, fez essa apresentação, também em estrutura básica, ou você já tinha algum PowerPoint nessa outra? Nessa outra foi uma apresentação através de uma videoconferência, né, através do Google Meet, e nessa eu já tinha preparado uma apresentação seguindo Legal, todos os passos do método, né, de apresentação que eu aprendi na mentoria, legal, da apresentação irresistível. perfeito. E como que foi a condução dela depois? Né? Porque, pelo que eu lembro, você não fez o fechamento na call, ainda mais por ser um projeto maior, né? Como que foi essa condução pós-pitch? Perfeito. Eu vou até pegar aqui o histórico de conversa para mim ver as datas, que eu não estou
Pode, lembrando de cabeça. pode ser por cima mesmo, não precisa ser uma data exata. Foram alguns meses de negociação. A primeira conversa foi em novembro, Legal. e aí o fechamento foi em janeiro, 2 meses. Legal. Então aí a gente já tem realmente, né, um tempo de fechamento maior. Só que, nesse caso, antes de você falar o faturamento, como que você fez a precificação desse projeto? Para esse projeto, eu utilizei o mesmo método, né, do outro, eu fiz a comparação entre as três formas de precificação, só que nessa eu já tinha mais segurança em entender o tempo que seria gasto no projeto. E outro detalhe, para esse projeto específico, eu já previ a terceirização praticamente completa do projeto. Então, ficou mais fácil também de precificar, porque eu já sabia quanto eu teria que pagar para os meus parceiros para terceirizar a execução do projeto em si. E aí eu trabalhei com um mínimo de 40% de lucro em cima daquilo que eu precisaria pagar. Sensacional. Utilizou a estratégia 40-60. Exatamente. Legal. Só que no final, como eu contei para você, né, acabou que a margem de lucro ficou em 52%, Caraca. Já tirando nota fiscal. já tirando uma questão. Ou seja, foi 52, 10 e o restante para a galera do técnico. Exatamente. Ou seja, a galera que está se matando para estudar a parte técnica acabou ficando com 10% do projeto, se a gente for dividir em cada uma das disciplinas, e você que fez toda essa estratégia do caixa imediato, do Quick Start, acabou ficando com 52% de lucro. E fala pra gente agora qual foi o faturamento total, por quanto você vendeu esse projeto? Esse projeto foi vendido por 40 mil. 40 mil reais. Olha só que absurdo. Então, gente, é realmente esse é o processo. Não dê desculpa, não crie barreira. Eu trouxe o Guilherme hoje porque eu tenho um orgulho gigante dele, porque ele fez o que tinha que ser feito. Né? No começo ele tinha colocado algumas barreiras, mas são essas barreiras que a gente vai trabalhando na mentoria, que vai trabalhando nos hot seats, porque são barreiras que sempre nos impedem de chegar no próximo nível. Eu possuo barreiras para não faturar 10 milhões por ano, o Guilherme tem barreiras para faturar 2 milhões por ano e assim por diante. São barreiras que a gente vai realmente desbloqueando. Então, Gui, último recado para a galera. O que você falaria para quem está travado, para quem está postergando? Na verdade, melhor pergunta. O que você falaria pro Guilherme que começou a mentoria? Eu acredito que o melhor recado que eu daria para ele é que tem que começar imediatamente. Imediatamente. Quanto antes começar, melhor. Não ter medo de encarar a venda, de encarar as pessoas, muito pelo contrário. Na verdade, confiar que você tem potencial, que você pode, que você vai conseguir, e o resto é só consequência daquilo que você já estiver fazendo. E não ficar se preparando, esperando a oportunidade perfeita. Pelo contrário, na verdade, você criar as oportunidades e à medida que elas forem surgindo, você vai melhorando, se desenvolvendo e se tornando cada vez melhor. E outra coisa que eu diria também, o melhor que se pode fazer é tentar terceirizar o operacional o máximo possível. O operacional não dá dinheiro, não dá dinheiro. O que dá dinheiro é vender. Para fechar com chave de ouro. Bom demais, bom demais. Gui, muitíssimo obrigado pela sua participação. Realmente fechamos esse módulo de caixa imediato do Kickstart com chave de ouro. Muito bom mesmo. Vamos lá, Marcelo. Let's go.
Fala, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos lá, Cara, essa aula aqui você também foi pra pergunta- você, hein? não, foi feitíssima pra mim, cara. Eu tenho duas perguntas, na verdade, pro Guilherme, cara. Você tem o quê? Se tu vai querer escolher as duas mesmo ou não, Gui, mas eu queria perguntar uma Manda coisa. aí. De novembro a janeiro, que foi o tempo do pitch até fechar, tu teve a percepção de que esse cliente estava fazendo outros orçamentos em paralelo? Ou teve essa objeção de fato? Tem que dar algum desconto para fechar? Como é que foi nesse sentido, cara? Porque hoje eu vejo que eu faço vários orçamentos que, meu, dá para ver que o cara tá fazendo com vários e não volta, cara. Não volta. Tendo um grande problema em relação a isso quando a gente fala de projetos de engenharia. Então, o serviço de arquitetura, que é outro papo aí, você tá dando conta. Boa, entendi. No meu caso, eu também tive essa percepção de que, além do tempo, né, da pessoa ela se programar financeiramente, porque muitas vezes, quando é cliente final, a pessoa toma um susto com o valor, ela não imagina que vai custar tal valor dos projetos, né? Então, ela precisa se programar financeiramente, mas eu também percebo que as pessoas, elas também buscam outros orçamentos. E aí, o que eu percebi foi, na apresentação que eu fiz, no acompanhamento que eu fiz, eu senti a segurança de que a pessoa só não fecharia comigo se realmente ela não tivesse condições de pagar. Porque na apresentação e no acompanhamento, eu dei uma assistência que eu tenho certeza que ela não encontrou com nenhum outro escritório que ela fez orçamento. Tanto é que na primeira conversa que eu tive, foi uma apresentação e um bate-papo tão legal, que eu consegui perguntar para ela se ela já tinha feito outros orçamentos antes de chegar a mim. Ela confirmou que sim e ainda abriu qual é o valor que o outro escritório tinha cobrado, tamanha confiança que ela sentiu em mim. Então, eu acho que é totalmente a forma como você apresenta, como você consegue destacar os seus diferenciais, como seus diferenciais vai solucionar os problemas do cliente, e isso faz, dar um valor agregado para o seu projeto que a pessoa ela vai comparar. É a mesma coisa quando a pessoa compara talvez um produto, um outro produto qualquer, vai comprar um celular. Tem celulares caríssimos, celulares baratos. Se ela entender que aquele aparelho mais caro vai atender melhor as necessidades dela, vai poder dar realmente aquilo que ela precisa, ela vai comprar o mais caro, mesmo tendo outras opções mais baratas. Então, eu acho que o diferencial é essa questão da apresentação. E tem um detalhe também que eu utilizei, toda vez que a gente vai fazer um orçamento de projetos, a gente recebe, né, no caso de projetos de engenharia, a gente recebe o projeto arquitetônico para poder conhecer o projeto e assim precificar em cima das necessidades específicas do projeto. E, consequentemente, a gente já vai fazer uma análise do projeto para a gente conseguir precificar. Vai ver as dificuldades, vai ver os pontos críticos, os pontos que vai ser mais difíceis e já vai pensar em algumas possíveis soluções. E aí o que eu fiz? Eu documentei todo esse estudo que eu fiz para poder fazer o orçamento e entreguei para o cliente como diferencial. Então eu falei, ó, mesmo que você não feche os projetos comigo, tá aqui a documentação de tudo que você vai precisar dos projetos de engenharia. Então, se Ah, você for conversar com alguém, com algum outro escritório, com algum outro engenheiro, você já vai saber exatamente aquilo que você precisa que ele te ofereça. Se ele não oferecer isso, então corre que vai dar problema. cara, tu gerou muita autoridade com isso, cara. Fenomenal a ideia. Desculpa, mas vou copiar, cara. Gui, é exatamente o plano de ação. Show de É bola. É, foi exatamente exatamente. isso que eu estava pensando quando É, você estava apresentando. é exatamente o plano de ação. Cara, é isso que tá me faltando. É o detalhe. Gerou autoridade, tu entregou ali, cara, fez uma consultoria preliminar gratuita. O que eu falei pra Isso. você, Marcelo, semana passada? Exatamente. Agora, não, agora deixou a consultoria gratuita totalmente clara, entendeu? Agora não, clareou total, cara. Isso tu fez na apresentação que no final tu fez o pitch. Isso, antes de fazer o pitch, tu falou isso ou depois? Na Só pra eu... verdade, a sequência foi assim: eu recebi os projetos de arquitetura, fiz toda a análise dos projetos para conseguir precificar ele, documentei todos os desafios do projeto e algumas possíveis soluções para o projeto, e antes da reunião eu já enviei para a pessoa. Então ela já tinha em mãos aquilo.
E aí, na apresentação, eu pude reforçar o documento, pude demonstrar outros pontos, e aí eu fiz toda a apresentação, método de apresentação irresistível da mentoria. Pô, que show, cara. Bom, obrigado. Tu clareou total o que a gente tinha começado a falar, o que a gente falou, na verdade, eu falei com o Rafa semana passada. Agora clareou total. Obrigado. Cara, a outra pergunta não é nem comercial, vamos fugir rapidinho. Cara, tu disse que tu terceirizou, praticamente foi tudo terceirizado, né? Então, eu imagino que tu separou disciplina de climatização, elétrica, hidrossanitário, e tu fez vários orçamentos com vários projetistas. Isso ou tu só pegou quem era mais de perto de ti, não pegou várias opções de orçamento por disciplina? Como é que se deu essa parte? Então, no caso da terceirização, eu já tenho alguns contatos, eu já tenho alguns conhecidos aí espalhados pelo Brasil, que vem dos contatos que eu tinha da empresa que presta serviço. Uhum. Também recebi algumas indicações de alguns engenheiros que fazem projeto e alguns outros eu fui pesquisando na internet mesmo. Instagram, Google, eu achei alguns fornecedores de projeto, fiz orçamento com eles também. Top. Show. Acho que é. E aí foi 100%, esse último projeto que eu fechei, de 40 mil, ele foi 100% terceirizado. Uhum. Pô, que show, cara. Desculpa perguntar, foi o da escola esse ou não? Sim, foi da Foi escola. da escola. Inclusive eu fiz o orçamento. Foi exatamente. Pode falar. Um dos que eu fechei para fazer o projeto é da mentoria também, o projeto elétrico. Oh, que show, cara, que show. Se tu puder depois, não sei se tu quiser depois mandar no privado a quanto tu conseguiu aqueles outros, só para mim ter uma ideia de base, assim, os que eu fiz, não precisa ser todos, só para mim ter uma base, que aí eu consigo analisar como tu pensou nessa parte, que embora pareça ser fácil, existem N possibilidades para a gente pensar, tu sabe disso, né? E nada melhor que a gente talvez tentar seguir a linha de pensamento de quem está fazendo dar certo, né? Sim. Tem um detalhe também nisso daí. Eu consegui baratear bastante a terceirização dos projetos, contratando um engenheiro para fazer a consultoria do projeto e um modelador para fazer a parte operacional. Então, eu tenho alguns contatos de técnicos, desenhistas, modeladores. Eles vão fazer a modelagem sob a supervisão de quem eu contratei, né, para dar essa consultoria para ser o responsável técnico, e eu ali por fora também gerenciando todas as disciplinas. Então, às vezes, contratar um engenheiro especializado em projeto BIM sai mais caro do que você contratar um especializado para dar consultoria e um modelador para fazer a parte do modelo e da documentação. Então foi um engenheiro responsável. Então, cada disciplina não teve um engenheiro. Foi um responsável e um modelador, basicamente. Desculpa, não entendi, Marcelo. Então foi ao invés, por exemplo, lá, tu não pegou, por exemplo, um engenheiro que era especializado em elétrica, outro que era especializado em hidráulica. Tu pegou. Não, foi um especialista para cada área. Tanto que um dos diferenciais que eu coloquei na apresentação é de que a nossa forma de trabalhar, eu tenho um especialista em cada uma das disciplinas dentro da engenharia. Um engenheiro elétrico para projeto de elétrica, um engenheiro mecânico para projeto de climatização, um engenheiro hidráulico para projeto de hidráulica. Então, não é um único engenheiro que faz tudo. Na verdade, eu tenho um especialista para cada área, que é justamente essas pessoas que eu terceirizei. Que tem um detalhe, né? Não sei se todo mundo sabe, eu não sou engenheiro civil. Tu também não é, eu também não. Eu sou técnico em edificações, então eu não posso, de fato, assinar o projeto. Eu preciso terceirizar. Então, de qualquer forma, eu precisaria terceirizar. Eu só tô tomando tiro Não, pior demais, cara. Não, só deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Então tá, tem um especialista de cada área. Então tu contratou um especialista de cada área para dar consultoria e um modelador para cada área. Ou eu tô falando abobrinha? Porque eu não entendi onde entra o modelador nessa história. Entendi. Na verdade, são 4 engenheiros, hidráulica e elétrica. Na verdade, 3 engenheiros, né? Hidráulica, que vai fazer o projeto hidrossanitário e bombeiro, o elétrico e o mecânico. 3 engenheiros e um modelador.
E um modelador que modela para todas as disciplinas. Exatamente. Caraca, sensacional, cara. Agora tu me abriu a mente, cara. Agora tu me abriu a mente. E graças a Deus o Rafa é testemunha, eu tô destravando. Tá indo. E cada vez Exatamente. eu percebo mais essa questão e espero chegar lá logo, logo também, cara. Parabéns. Show de bola, Marcelão. Obrigado, viu? Boa Obrigado demais. mesmo. E é assim, não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. Você vira a chave, no outro dia você acorda já fazendo tudo. Parece assim ser fácil, mas é um processo bastante trabalhoso. Mas você já tá no caminho, cara. Já tá no caminho. É isso. Então, gente, espero que tenham aproveitado muito. Qualquer coisa, vão me chamando.